Se eu pudesse resumir a maior notícia da humanidade numa frase, eu diria assim: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Imagina você abrir o jornal e encontrar a seguinte manchete: a morte foi vencida. Imagina você ligar a TV aberta lá, TV de maior audiência, e assistir, escutar: o túmulo está vazio. Gente, não há notícia mais transformadora que essa. E essa notícia está registrada aqui na Bíblia, em Marcos capítulo 16. Esse capítulo é muito especial para mim, é o último capítulo de Marcos. Separei alguns trechos. No versículo 6, tem a declaração mais importante da história, que as mulheres chegam no sepulcro preocupadas com a pedra que fechava a entrada. Ao entrar, elas encontram um jovem vestido de branco, e ele fala assim: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Vejam o lugar onde ele foi posto. Então, esse é o ponto central da nossa fé. Todas as religiões têm líderes, têm profetas, têm fundadores. Por exemplo, no budismo, Buda está no cemitério. Na religião do Maomé, Maomé está no cemitério. Hare Krishna está no cemitério. Mas só o cristianismo tem um túmulo vazio. Então a ressurreição de Jesus é a maior declaração de vitória de Deus sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. E se ele ressuscitou, tudo muda. A nossa fé não é em vão, a nossa esperança não é uma ilusão. E a nossa missão, que eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco, ela é para agora, é uma missão urgente. E aí nos versos 12 a 14, a gente tem um encontro deles com os discípulos. No versículo 12 está assim: depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. E finalmente depois ele vai se revelar aos 11 aqui no versículo 14. Eles estavam trancados, eles estavam incrédulos, eles estavam assustados. E aí o texto diz que Jesus repreendeu eles, por eles não terem acreditado no testemunho daqueles que já o tinham visto. Então isso aqui nos mostra algo muito importante. Até os discípulos mais próximos, eles lutavam com dúvida, com a incredulidade, eles estavam cheios de perguntas. Só que Jesus não descartou eles. Jesus encontrou eles no meio daquela incredulidade, levantou eles novamente e transformou eles em testemunhas ousadas que até hoje fazem diferença no mundo. Então, se eles precisaram ser despertados, também há esperança para mim, para você. E nos versos 15 e 16, a gente tem uma missão que Jesus nos deixou, que é também conhecida como a grande comissão, que é o chamado à evangelização. Vou ler aqui para vocês os versículos mais importantes de toda a Bíblia, que é assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, esse talvez seja um dos textos mais fortes e mais diretos de toda a Bíblia, porque aqui Jesus une duas grandes verdades: crer e ser batizado. Só que a gente tem que entender bem de que batismo que ele está referindo aqui em Marcos, porque também existe esse trecho lá em Mateus. Muitas vezes, as pessoas elas pensam que Jesus está falando aqui do batismo nas águas. É claro, o batismo nas águas, ele é um fundamento, ele é um mandamento muito importante, porque ele é um testemunho público de que a gente pertence a Cristo, um testemunho que nos reveste de fé, que nos fortalece, e vários trechos da Bíblia falam sobre isso. Só que esse batismo que ele está falando aqui é o batismo quando você recebe Jesus, é o que está lá em Romanos 10, de 9 a 10, que diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, o batismo que Jesus menciona aqui em Marcos 16 não é somente estar na água, mas principalmente confessar Jesus, crer como Senhor e Salvador. Declarar publicamente uma fé sem medo, sem vergonhas e assumindo a sua nova identidade agora, de quem pertence a Cristo. E em Romanos 6, de 3 a 5, também tem o trecho que mostra que tipo de batismo é esse. Diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Ou seja, na morte, quando a gente crê em Cristo, a gente recebe esse batismo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo.
a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, isso significa que o verdadeiro batismo é quando a gente é mergulhado espiritualmente em Cristo, é morrer com Ele, deixando a velha vida para trás e ressuscitar para uma nova vida. A água, fundamental, é simbólico. E em Mateus, também no final do livro de Mateus, quando ele fala para ser batizado em nome do Espírito Santo, aí sim ele está se referindo ao batismo das águas. Então é interessante por quê? Porque um batismo é um batismo interno, que é o batismo quando você recebe Jesus, e é esse que traz a salvação, quando você confessa com a sua boca e crê no coração, e o outro é o batismo para selar isso tudo, é o batismo público, é o batismo nas águas. Então, por exemplo, muito interessante, porque quando eu fui, por exemplo, fazer o evento Legendários, eu me batizei pela segunda vez. Ah, Luiz, mas o batismo não é uma vez só? Mas eu quis fazer uma renovação dos meus votos. Tinha 10 anos que eu tinha sido batizado pela primeira vez. E aí, quando eu estava entrando nas águas, o líder lá dos Legendários, que estava comandando essa parte, ele perguntou, você recebe novamente Jesus como seu Senhor e Salvador? Então, é uma coisa que você pode fazer as duas coisas na mesma hora. Na hora lá você pode receber Jesus, pode confessar Jesus e entrar nas águas também. Mas o principal, o primeiro é confessar Jesus. Eu te recebo Jesus na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador. Porque é isso que vai te dar acesso ao céu, à vida eterna. Então esse aqui é o ponto prático, principal, urgente do Evangelho. É algo que o mundo precisa ouvir. Jesus está voltando e nós precisamos anunciar, pregar. Ele nos chamou para dizer em cada esquina, para falar com as pessoas sobre isso. E é isso que me move num projeto que eu quero compartilhar com você, um projeto missionário que eu vou realizar agora no final do mês, onde eu vou sair da cidade de Orlando e vou até Miami. Eu vou pegar mais ou menos 110 Ubers e o nosso objetivo, meu e da minha filha de 6 anos, que vai comigo me acompanhando, me filmando, é apresentarmos Jesus, é pregarmos as boas novas e conseguir pelo menos 100 almas para Cristo. Esse é o nosso objetivo. Chegando lá em Miami e nas cidades lá litorâneas, nós também vamos pregar, nós vamos evangelizar. E o objetivo é voltar para cá 3 dias depois, com pelo menos 100 pessoas que receberam as boas novas, pessoas que receberam e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Esse trabalho, missionário, mesmo que seja um missionário moderno, ele vai exigir um custo. Ele tem um custo de mais ou menos $5.000, porque são 11 viagens de Uber que a gente calculou, mais o cinegrafista, o videomaker que vai fazer toda a edição. Nós vamos fazer um documentário disso, nós vamos publicar aqui nesse canal, mais alimentação, mais hospedagem. Então, se você puder contribuir com a nossa obra, cada alma, a gente está calculando, vai custar mais ou menos $50 para a gente chegar até essa pessoa e evangelizar. Aqui embaixo tem o Zelle, aqui embaixo tem o Pix, para que você possa contribuir e receber depois a sua recompensa lá no céu, ajudando com que pessoas recebam o Evangelho. Aqui embaixo tem todas as informações. E aí nos versos 17 e 18 a gente tem sobre os sinais que acompanham aqueles que creem. E Jesus continua dizendo aí no 17 e 18, E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Então esses sinais aqui, presta atenção, eles não são para um grupo especiais de super crentes, heróis, não. Eles são uma promessa para todos que crerem. Então, onde o evangelho é pregado, o poder de Deus se manifesta em qualquer lugar desse planeta. Não é sobre nós, a gente tem o poder, é sobre o nome de Jesus. Esse nome tem poder. Então, cada vez que a gente abre a boca para anunciar o evangelho, as boas novas, o Espírito Santo nos acompanha e confirma com poder. E aí no verso final, o verso 20, o último versículo desse capítulo maravilhoso, a gente tem a missão. O capítulo vai terminar com uma frase que permanece até hoje. E diz assim, Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então perceba que eles obedeceram, eles foram e aí o Senhor cooperava. Então esse é o segredo. Quando a gente dá um passo de fé, Jesus confirma. Quando nós abrimos a boca
ele age lá de cima. Quando nós obedecemos, tudo se abre, o céu se abre. Você muito bem o preço da desobediência. Aí eu te pergunto, você tem aberto a sua boca para pregar? Você tem obedecido aquilo que você escuta, aquilo que você recebe? Você tem sido obediente? Então, para concluir, gente, Marcos 16, ele é o clímax das boas novas. O túmulo está vazio. Cristo ressuscitou. E o mundo precisa ouvir essa notícia sobre o Filho de Deus. E depende de você, depende de mim, depende de todos nós. Porque ele nos confiou essa missão. E pregar, batizar, salvar e libertar. E eu quero te desafiar, ore por essa viagem missionária de Orlando a Miami, onde nós vamos levar as boas novas. Participe com as suas doações. Aqui embaixo tem o Zélio, o Pix. E acima de tudo, entenda que você também faz parte dessa ordem. Vá e pregue o Evangelho. Talvez não em Uber, como a gente vai fazer, talvez não numa viagem, mas talvez no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, para seus amigos, na faculdade, na escola, enfim. Porque a ressurreição não é só algo que aconteceu. É o motivo pelo qual nós pregamos, nós cremos e seguimos anunciando o nome de Jesus até hoje.